Olá amigos, tudo bem com vocês? Olha nós de volta aqui para falar de política, né? E o assunto do momento é a rejeição das contas de 2013 do ex-prefeito Carlos Amasta e que deve ocorrer também nesta quinta-feira a rejeição da conta de 2014, pelo menos é essa expectativa que tem aí nos bastidores da Câmara Municipal. Conversei com vários vereadores nessa quarta-feira e essa é a expectativa geral. Inclusive ouvi de um deles que não tem jeito, vai votar contra as contas do prefeito, do ex-prefeito em relação a 2014, apesar de as duas contas, 2013 e 2014, terem sido aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado com ressalvas. Mas o que acontece? O Tribunal de Contas foi a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, visto como um órgão auxiliar. Quem decide que tem que ser aprovada ou desaprovada as contas do prefeito ou do ex-prefeito é a Câmara de Vereadores, ou seja, o julgamento é político. O que significa isso, pessoal? Significa que o prefeito precisa ter uma boa relação com a Câmara. Não é uma relação servil, mas é uma relação de muito respeito, de muita consolidação, de apoios, de trocas, de conversa, de diálogo, aquela relação política saudável que é necessária. O que aconteceu no caso do ex-prefeito Carlos Amasta é que ele está colhendo o que ele plantou. Essa é uma grande realidade. O julgamento é político? É. Se ele tivesse uma boa relação com a Câmara, independente das ressalvas, independente de qualquer coisa, essas contas seriam aprovadas. Inclusive, muitos casos por aí do que o Tribunal de Contas rejeitou as contas, mas como o prefeito tem maioria da casa, a conta é aprovada pela Câmara. Isso por quê? Porque o prefeito tem maioria, tem uma boa relação com a Câmara de Vereadores. No caso do ex-prefeito, a relação sempre foi muito tumultuada. O ex-prefeito nunca conseguiu estabelecer uma base sólida na Câmara de Vereadores, sempre foi uma relação... Eu lembro do episódio, por exemplo, em que foi aprovado lá uns benefícios para os servidores e foi feito um grande evento ali no centro de convenções para que fosse comemorado essas conquistas. E, logicamente, a Câmara tem uma participação importante porque aprovou o projeto do ex-prefeito Carlos Amasta assim muito rapidamente. Então, o que precisava? Precisava que fossem valorizados no evento. Estavam ali cerca de 5.000 servidores na época. Eu recebi uma ligação dos vereadores lá na localidade dizendo o seguinte: Kleber, estamos indo embora porque sequer fomos chamados para compor a mesa aqui, né? Nem citados foram os vereadores, não houve um agradecimento e os vereadores se retiraram da solenidade. Esse é o tipo de relacionamento que sempre teve. Havia muita reclamação que esse prefeito não recebia os vereadores, passava só para o secretário e o vereador quer ser prestigiado, quer ser recebido pelo prefeito, etc. Então, houve ali, logicamente, alguns setores mais radicais, né? Ele teve uma relação muito difícil, por exemplo, com Rogério Freitas, com Lúcio Campelo, com Milton Neres, que eram os principais adversários dele. E aí não conseguiu até o fim do seu mandato, até renunciar em 2018, consolidar uma base significativa, sempre ali negociando ponto a ponto as matérias, né? Se você comparar, por exemplo, com o ex-prefeito Raul Filho, o Raul nunca teve problema com a Câmara. Ele tinha alguns vereadores pontualmente contra ele, como é o caso do ex-vereador Cavalcante, Aurismar Cavalcante, que sempre foi adversário. O caso, quando era vereador, Marcelo Leles, também sempre adversário, mas ele sempre conseguiu ter uma maioria consistente, geralmente com mais até de 2/3 da Câmara, que dava segurança, tranquilidade para ele aprovar a matéria e também no futuro para que suas contas fossem aprovadas. O Carlos Amasta não fez isso, manteve essa relação tumultuada e agora está colhendo o que plantou. E logicamente, ele acabou complicando mais a situação com a relação agressiva que teve com a sucessora, com a prefeita Cíntia Ribeiro. Porque se ele tivesse tido um relacionamento melhor com a Cíntia, com certeza, de repente, a Cíntia poderia ter amenizado a situação. No mínimo, nessa história, a Cíntia tirou o corpo fora, não se manifestou, tanto que os vereadores mais próximos a ela também votaram favorável, contra
a aprovação das contas do Carlos Amasta. Agora, a Cíntia também não tem um bom relacionamento com a Câmara, até hoje não conseguiu formar uma base sólida na Câmara, e vamos ver como vai ser esse novo relacionamento com ela. Ela tem um relacionamento muito difícil, e inclusive atirando em aliados, como foi o caso do Milton Neres, que era um vereador que a apoiava, que funcionava como um líder na prática dela ali, atuava, operava em favor dela, e de repente ela, uma fala de repente que ela interpretou como infeliz do Milton Neres, ela já foi pro Twitter atacar o que era seu principal aliado. E até hoje a Cíntia também negocia pontualmente as matérias na Câmara, não tem uma base, não conseguiu, e isso é muito importante, gente. Prefeito que não tem base, ele tem dificuldade de aprovar matérias, e lá no futuro, se estabelecer um péssimo relacionamento, vai ocorrer o que ocorreu com o Carlos Amasta agora. Então a prefeita agora vai estar tendo oportunidade, foi eleita uma nova Câmara, apesar que ela já começa em menor, né? Porque em menor número, ela tem 9 dos 19 vereadores, a oposição tem 10, ou seja, ela não tem hoje maioria simples para aprovar uma matéria, ela precisa, logicamente, que com o poder na mão, ela pode atrair vereadores que foram eleitos com outros candidatos a prefeito, mas ela precisa pensar muito nisso, precisa pensar em consolidar 2/3 da Câmara, uma base sólida, para que ela possa não só ter tranquilidade para aprovar as matérias que precisa, mas lá na frente ter um bom relacionamento quando as contas dela vier para votação, enfim, seja nessa legislatura, seja nas outras legislaturas, que ela tenha o respeito, a consideração dos vereadores nessa hora. É isso, pessoal. Então, repetindo, Carlos Amasta, o julgamento foi político, não entro no mérito, eu acho que se tem uma aprovação técnica do Tribunal de Contas, naturalmente deveria ter sido aprovado, mas o julgamento é político, e aí o que foi avaliado é a relação do ex-prefeito com os vereadores, que nunca foi boa. É isso, pessoal, espero que tenham gostado, e nós voltamos aí outro dia com mais debate, mais discussão sobre a política do nosso estado. Um abraço a todos.